né, dando as boas-vindas a cada pessoa que aqui já está chegando, integrantes que são, né, do Observatório de Educação Popular em Saúde e Realidade Brasileira. Esse que é um espaço de interlocução, de diálogos, de comunicação e de integração entre educadoras e educadores populares em saúde de vários locais do Brasil, que já vem se realizando há 3 anos já e continuando sua estrada. Hoje nós vamos discutir um tema bastante importante, significativo para todas e para todos nós. Tema esse que foi também construído e tecido no contexto do Conselho Político Pedagógico do nosso observatório. E para fazer essa mediação, eu me chamo Pedro Cruz, sou professor aqui da UFPB, coordeno o observatório junto com o professor Carlos Silvan. Eu tenho o maior prazer e alegria de convidar a minha amiga, minha companheira Annelise Risolo, que é professora da Universidade de Brasília e também membro da Abrasco, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, no GT de Alimentação e Nutrição, e é uma das componentes do nosso Conselho Político Pedagógico e vai fazer a mediação do encontro de hoje. Annelise, está com você, um bom 18º encontro do Observatório para a gente. Olá, boa noite para todos, todas e todes. Quero começar dizendo que é uma alegria muito grande estar aqui participando, né? Na verdade, abrindo a primeira atividade do Conselho Político Pedagógico do Observatório, que cumpre um papel, acho que essencial também, né, no contexto da educação popular, que é ampliar e fortalecer essas discussões para todo o Brasil, né? Porque eu acho que isso é uma colaboração essencial nos tempos atuais que a gente precisa enfrentar processos, né? A educação popular, ela nos sustenta e fortalece, então expandir isso é muito bom. Bom, eu vou estar apresentando aqui uma atividade que está denominada como Tragédias Anunciadas, Acolhimento e Escuta dos Educadores Populares no contexto dos desastres ambientais. Queria só demarcar que essa atividade, ela emerge, né, um pouco das trocas e de escutas que nós, participantes do conselho, né, e pessoas que se articulam com movimentos, né, de educação popular em saúde, perceberam com o evento, a situação do Rio Grande do Sul, né? Então, é nessa perspectiva que a realidade nos trouxe, nos pauta para falar sobre isso, pensar sobre isso, discutir sobre isso, né? Nós sabemos que essas ditas tragédias não são por acaso, são anunciadas porque existe uma série de processos que precisam ser monitorados e são omitidos, e quando eles aparecem, existe uma tentativa também de dizer que foi uma fatalidade. E isso não é verdade, né? Então, a ideia é que a gente possa escutar um pouco, né, essas pessoas e sujeitos que tiveram aí enfrentando essa situação e, principalmente, a representação, né, das classes populares e das comunidades povos tradicionais que, historicamente, já têm uma série de dificuldades e ameaças. Tem algum microfone aberto, eu acho. Muito bem, então, dando início, eu vou estar chamando para compartilhar com a gente os participantes dessa mesa. A primeira participante é Querechu Takua, não sei se falei certo, ela pode me corrigir, Cacica Alice, que é integrante da Rede de Articulação de Indígenas em Contextos Urbanos e de Migração, RENIF, é uma mulher indígena, Mibiá Guarani, em retomada do seu corpo território.
e também é fundadora do Centro de Referência Indígena. Como a Cacica tem um tempo curto para colaborar com a gente, eu já vou aqui pedir permissão para os outros participantes para que ela comece a fala e a gente possa aproveitar essa presença dela aqui. Temos também na mesa Natslin Zingaro, que é coordenador regional por São Paulo do Instituto Cigano no Brasil. É uma pessoa que se dedica à assistência comunitária e social a populações vulneráveis, terapeuta espiritual e que participou ativamente do apoio às vítimas dessa tragédia climática no Sul. E, por último, um conterrâneo meu, porque eu descobri que ele é de Pelotas, e eu também, né, sou filha da UFPEL, Marcos Aurélio Matos Lemões, que é enfermeiro e professor da Faculdade de Enfermagem da UFPEL, coordenador do GT de Educação Popular e Saúde da Abrasco, e tem uma série de especialidades, mas eu destaquei muito a perspectiva da gestão saúde, que eu acho que é algo também que conversa, né, com todo esse cenário que a gente vai estar agora aqui ouvindo. Então, por favor, Cacica, Alice, estamos aqui para lhe ouvir. Fique à vontade. Você tem em torno de... São 15 minutos, Pedro? Eu agora me perdi com isso. A gente sugeriu entre 15 e 20. Isso. Então, vamos lá. Eu estou controlando o tempo. Quando tiver próximo, só levanto a mão aqui e você já vê, ok? Então, boa noite a todas, todos e todes. Só uma correção, Annelise, é Querexu Taquá. É bem leve, assim, de falar, não tem dificuldade nenhuma. Cacica, pode me chamar de Cacica ou de Querexu. Alice está ali na minha mini bio, que é o meu nome do não indígena, né? Alice Guarani. Mas a preferência é que se chame pelo nome indígena, né? Ou de Cacica, como você se sentir à vontade. Isso vale para todos. Ok. Quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui, né? Em virtude mesmo do meu tempo ser curto, então agradeço a compreensão de que tenha sido, né, a primeira a iniciar. Eu sou fundadora do primeiro centro de referência indígena que tem no Brasil, tá? Porque a gente fez uma pesquisa, uma jornalista fez uma pesquisa, e eu dizia para ela que era no Rio Grande do Sul único, né? Daí ela disse, não, Cacica, é no Brasil. O seu centro de referência, sendo centro de referência indígena, o seu é o único, que é feito a partir, né, aí das lutas das mulheres indígenas, por visibilidade, né? Tanto na questão para acessar políticas públicas, acessar a saúde, acessar a educação e todos aqueles direitos que estão escritos na Constituição e no papel e nos são negados todo o tempo todo. Eu tenho 42 anos, eu nasci em Porto Alegre, nasci e me criei até meus 7 anos de idade na periferia, portanto, não sou uma mulher indígena de um processo de aldeamento, sou uma mulher indígena como vários outros indígenas, né, que vivem nas periferias da cidade. E falar um pouco, né, da questão da importância do centro de referência, que completará 5 anos o mês que vem, no dia 21, mas também o quanto ele é importante não só para nós, mas para as mulheres indígenas que estão dentro das aldeias e para outros povos indígenas que a gente atende aqui, que são atendidos, né, que são populações indígenas da Venezuela, os Warao, que a gente tem muitos indígenas Warao na cidade de Porto Alegre, então o centro de referência, ele articula-se, né, para levar aí os direitos também desses parentes, né, porque muitas vezes eles chegam aqui e não sabem que eles têm direito a tirar documentação, a fazer cursos, né, para aprender o português, e, enfim, para ser cidadão aqui nesse país, né? Então, o nosso território esse é um território de retomada, mas também de muita articulação política e articulações necessárias, que seriam o que o poder público deveria fazer, né? Ou a FUNAI. Então, a gente faz desde a questão da saúde, que é muito importante, né, dentro das comunidades indígenas, o pré-natal das gestantes, né,
a gente acaba aí tendo que interferir para que ele seja feito, né? Porque se ficar dentro da aldeia esperando a CESAI, ela vai uma vez a cada 2 meses dentro da comunidade indígena, né? Então, a gente acaba, quem procura aqui o centro de referência, quem me procura, as mulheres que me procuram, a gente vai providenciar também esse atendimento, algo que o Estado deveria fazer e cumprir, né? Muitas questões envolvendo as crianças têm muitos problemas de saúde, né? É importante salientar que agora, com a questão da enchente, né, da tragédia climática, esses problemas se agravaram. Então, a gente tem um abrigo onde nós temos 49 pessoas, né, de uma comunidade indígena Guarani-Mbiá, do qual estão também sendo atendidos, então, pelo posto de saúde próximo. A CESAI não chegou até o abrigo ainda, em quase 60 dias, né, que a gente está no abrigo. A CESAI não chegou, passou um dia rapidamente lá, bateu umas fotos, mas o atendimento está sendo feito, então, pela saúde da clínica da família, né, do postinho que tem próximo. E a gente tem muitas demandas de saúde dentro dos territórios indígenas que, às vezes, me parece que tanto para a sociedade quanto para o Estado, de que nós não adoecemos. E isso é um equívoco, porque nós somos as pessoas que mais adoecem, porque nós somos sempre os mais vulneráveis, por isso que somos sempre os mais impactados na questão da saúde. Então, a gente tem muito problema respiratório nas crianças dentro das comunidades indígenas. A gente tem desnutrição dentro das comunidades indígenas. A gente tem crianças que têm problemas, têm deficiências que vão ser descobertas ali, algumas aos 7, 6 anos de idade, né? Por exemplo, agora, durante a enchente, né, a parenta descobriu que a filha dela, que vai completar 6 anos, tem atrofia muscular. Até os 3, 4 anos, diziam que ela não tinha nada, que logo ela ia caminhar, que era só um problema leve, né? E aí, agora há pouco, ela recebeu esse laudo. Então, por que isso acontece? Por causa da isenção, né, de quem deveria estar dentro das comunidades atuando, que seria a CESAI, e que não está prestando o seu serviço, o seu trabalho da maneira como deve ser. Pensando que esse não está cumprindo o seu papel, sabemos também da dificuldade que tem das comunidades indígenas, dessas mulheres estarem se locomovendo e levando essas crianças até postos de saúde, até centros de referência para atender, né, e tudo é muito demorado, né? Eu, por exemplo, o meu filho está esperando para fazer uma ecografia pelo Hospital de Clínicas, já tem 1 ano e meio, né? Isso que eu tenho acesso, eu ligo, eu vou lá, incomodo, né? Mas aí a gente não está falando sobre a minha realidade, a gente está falando da realidade de quem está num processo de aldeamento na zona rural ou na zona periférica, porque aqui a gente tem muitas aldeias na zona periférica, que são áreas cedidas, né? E então acaba aí agravando, né? E com a questão da enchente, a gente viu que a questão da saúde está cada vez pior, né? Porque a gente tem essa vulnerabilidade dentro das comunidades, as mulheres estão doentes também, as mulheres estão necessitando também de um cuidado com a sua saúde, inclusive preventivo, né, na questão do cuidado da mulher, de exames preventivos, né, ou mamografias depois dos 40, enfim. Isso são coisas que não... Então, quando eu estou falando sobre a questão de saúde, principalmente como impactou agora na crise, né, algumas pessoas disseram assim, nossa, mas a gente pensou que dentro da aldeia vai uma vez por mês o médico, ou que tem algumas aldeias que tem posto de saúde, que tem médico. Aí eu respondo, bom, né, se nós não temos médico, às vezes, nem aqui no posto de saúde que eu tenho aqui a 200 metros do território, se eu chegar lá agora é capaz de não ter, mesmo tendo atendimento até às 10, como é que vai ter um médico disponível dentro da aldeia? Né? Pode ter o centro de saúde, pode ter ali uma salinha, né, que é o centro de saúde, que eles dizem é uma salinha que fazem, mas isso é em 2, 3 aldeias, não é em todas. É uma salinha que tem ali um médico que iria uma vez ao mês ou a cada 15 dias atender, o que não acontece também, né? Então, é para trazer, né, para contribuir um pouco com isso, né, relacionado à questão do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre,
das vivências que eu tenho, né, enquanto uma liderança que articula e que está aí fazendo essa ponte, né, com essas minhas parentas, e também não só com os Guarani-Mbiá, com as mulheres Guarani-Mbiá, mas também com essas outras populações que falei para vocês, né, que são os indígenas Uarau. Então, acredito que seja isso, assim, por enquanto, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Sei que ainda tem um tempo aí. Eu acho que o microfone de Annelise está com algum problema. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Enquanto isso, deixa eu só complementar então um pouco, Cacica, porque uma das questões que a gente também chamou nesse nosso encontro era escutar também um pouco assim, como é que está sendo para vocês, enquanto educadoras e educadores populares, enquanto pessoas que são protagonistas, né, de movimentos, inclusive dos povos originários e que estão nessa luta cotidiana, como é que foi nesse tempo, nesses quase 2 meses, como é que você vem se sentindo, como é que vem sendo, assim, o teu dia a dia? A gente tinha também uma expectativa de escutar um pouco, sabe, esse lado mais da vivência, né, assim, a vivência, os sentimentos, os desafios, as percepções que você vem sentindo nessa trajetória muito exigente e desafiadora dos últimos tempos. Então, na verdade, assim, eu estou exausta, né? Eu estou numa exaustão mental, né? Um cansaço físico tremendo. Mas, como eu tenho a responsabilidade, como falei para você, sobre a vida de 49 pessoas e mais as outras também, né? Mais 49, em específico, nesse momento, que estão em um processo de abrigamento, né? Então, eu tenho que fazer com que o meu cansaço, né, fique em um segundo plano, esteja aí todos os dias articulando, indo a reuniões ou contatando os órgãos que seriam responsáveis, né, por estar aí cobrando as instituições que não estão presentes, né, no caso, o Ministério Público Federal, enfim, então não está sendo fácil, né, a gente todos os dias tem uma batalha enorme, porque o descaso do governo, né? O Estado, ele se isenta das suas responsabilidades, com nós, mulheres indígenas, né? E principalmente quando tem, né, qualquer atividade, qualquer evento, qualquer que seja a mudança, inclusive já muito anunciada há muito tempo, né, climática ou de doenças, enfim, qualquer que seja o evento, nós somos sempre os mais impactados, somos sempre os que mais morremos, né? E é isso que eu tenho visto, né? Nesses últimos quase 60 dias, a mesma coisa, nada muda, né? A questão das doenças, a questão de a gente tem que estar sempre buscando, sempre se reafirmando, buscando reafirmar esses direitos, mas também não é assim, não é resolvido de uma hora para outra, né? Só que, claro, se cobrando, a gente tem alguém vai ter que fazer alguma coisa, né? Se não cobrar, aí é que não fazem mesmo, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, falando, né, diretamente, assim, sobre a minha pessoa, né, enquanto cacica e coordenadora do Centro de Referência, das minhas tarefas todas que tenho tido, que aí a questão de alimentação também, e que isso tem a ver com saúde, né? A insegurança alimentar e nutricional, ela tem a ver com saúde, porque a gente tem muitas crianças com desnutrição em função da insegurança alimentar e nutricional. Então é isso, eu não parei até agora. Eu estava no dia 10 de maio, 21 horas, né, dentro de uma comunidade indígena, retirando esses meus parentes que estão no abrigo. É uma chuva
muito forte, muito forte, e havia a necessidade de resgatá-los de lá e tinha que ser naquele dia e naquele momento. Então, é isso. E a gente vinha trabalhando já desde o dia 24 de abril, né? Já levando cestas básicas e lonas, porque aqui já estava chovendo muito. Então, o que eu tenho para compartilhar com vocês é isso, é um cansaço extremo, mas a resistência, ela se faz necessária, né? Porque se não houver resistência, eu não poderia estar aqui falando com vocês, né? Mas a gente também precisa cuidar. As pessoas têm me falado muito. Precisa também tentar descansar, Cacica, e cuidar da sua saúde mental. Sim. Em principal. Aí eu digo, olha, eu estou tão acostumada a estar na ponta quando acontecem esses eventos, assim foi na pandemia também, né, que só que parece que não tem fim as coisas, né, porque a pandemia, de fato, ela ainda não acabou, né, nós ainda sentimos os impactos dela. Algumas pessoas acham que já acabou faz tempo, mas nós não, continua tudo a mesma coisa, né, e agora agravou-se, então, com a catástrofe, né, então nós temos duas atividades, eu diria assim, dois processos, né, muito densos, do qual nós nunca somos vistos, tanto que a população do Rio Grande do Sul, o mundo se voltou para o estado do Rio Grande do Sul, vocês lembram disso, né, que só se falava no Rio Grande do Sul nacional e internacionalmente, mas não se falava em populações indígenas. As pessoas falavam, porque tem que salvar o Rio Grande do Sul, porque tem que mandar para o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, e não se falava em populações indígenas, né? Então, alguns veículos, inclusive de comunicação, começaram a me procurar para que eu falasse, né, e denunciasse aí, né, que nós somos mais de 88 mil indígenas aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, e 80 mil tiveram, né, diretamente os seus territórios ou foram impactados. Eu sou uma dessas pessoas, né, que eu tive que sair do território, porque aqui teve o processo do alagamento, né, onde a gente está, foi um dos bairros mais afetados. Então, acredito que seja um pouco isso, Pedro, assim, para concluir, né, falar que a gente está aqui, está na resistência, está precisando, inclusive, compartilhar a nossa vaquinha, os nossos meios aí de Pix, entende? Porque a gente necessita de recurso. O Estado está isento, ele não está dando recurso, ele não está cumprindo com absolutamente nada. Aí disseram que vai ter um Ministério de Reconstrução, que vai vir, que vai conversar para quem precisa de casas e tal, né? Mas isso é um processo que não é amanhã, a gente sabe. E quando que isso vai chegar nos indígenas? Então, por isso que agora, 19h30, inclusive eu estarei, né, em uma reunião, né, de articulação para essa questão mais do Ministério da Restauração. Então, é isso. Paro lá, acho que pelo umas 21h30, 22h, assim, tem sido, né, a minha rotina também. Cacica, eu voltei, desculpa, gente, deu uma coisa aqui no meu computador, que eu não acessava mais nada, mas já voltei. Eu estou preocupada com o seu tempo, porque eu também acho que você precisa descansar, porque sem descanso, né, a gente não consegue colaborar tanto, e é essencial, né, cuidar desse corpo território. Obrigada, Nelise, obrigada. Uma pergunta é o seguinte: como é que você acha que as pessoas no Rio Grande do Sul avaliam a relação disso que está acontecendo? E aí eu estou falando principalmente da população dos povos originários, que são os grandes guardiões, né, dos biomas, e que veem esses biomas sendo devastados há 500 anos e ficam tentando verbalizar e nos avisar, né, de que tudo isso aconteceria. Nesse momento, né, quando algo acontece assim, né, qual é o espaço que você acha que esses saberes ocupam, né, nessa estrutura? A gente sabe que é periférico, mas eu queria entender um pouco a tua percepção em relação à compreensão mesmo das pessoas, sabe? Porque eu acho que isso é essencial para provocar mudanças. Então, Annelise, respondendo a tua pergunta, agora vão vir várias pessoas que vão dizer que concordam conosco, né? Inclusive vários empreendedores que vão dizer que vão reflorestar, e agora vai estar surgindo as agroflorestas. Nossa, a agrofloresta é uma coisa que nós praticamos há 524 anos.
né? Mas aí está na moda. Mas aí agora com a questão da catástrofe, tá? Eles estão dizendo, alguns agora, que nós que deveriam ter nos ouvido, que nós que entendemos, que vão nos chamar para que a gente possa dizer que o que eles vão fazer está certo. Não é que eles vão nos consultar, fazer a consulta prévia, estar junto, né? A pergunta já é sempre assim: a senhora não poderia, por favor, participar de uma reunião para posteriormente depois assinar esse documento sobre a questão, né, das agroflorestas, essas coisas que estão acontecendo, que a gente sabe que vocês vêm avisando, né, mas que aconteceu e agora a gente quer auxiliar, a gente quer dar um jeito, as empresas querem dar as suas contrapartidas. Eu digo, nossa, isso é extremamente absurdo, mas é assim, Annelise, essas, né, e eu, enquanto mulher indígena, já avisava, sempre quando faço as minhas palestras, as minhas falas, dou as minhas aulas, estou sempre, né, essa coisa da educação popular, está ensinando as crianças com a questão do lixo, não desperdiçar água, a questão da energia elétrica, enfim, a gente faz um cuidado amplo, porque nós somos ambientalistas por natureza, nós povos indígenas, né? E a gente vem avisando ao não indígena sobre isso, né? As águas estão poluídas, os animais estão morrendo, nós não estamos mais conseguindo pescar, nós não estamos mais tendo solo sem contaminação dentro dos territórios para plantar. Só que isso, né, não vem em consideração, porque eles não querem ouvir a Querexu falando sobre isso e os outros parentes, porque isso incomoda, isso atrapalha o processo de desenvolvimento, né? Só que no momento que acontece o que está acontecendo, esses olhares se voltam a, então, tentar dizer que sim, que eles entendem o que a gente está dizendo, mas não que vão fazer a maneira como a gente gostaria, né? Para você ser, tipo assim, eu preciso aqui do seu aval, já que você é indígena, e o que eu estou escrevendo tem a ver com a questão indígena, até para captar recursos, né? E eu digo, olha, eu não assino nada sem me sentar, sem poder fazer, né, da maneira como nós, povos originários, queremos. Então, um pouco isso, assim, Annelise, tem surgido isso e a gente vem avisando a tempo, só que as pessoas não ouvem. Eu acho que a gente pode... Eu não sei se tem alguma pergunta, eu não estou conseguindo enxergar direito aqui as minhas coisas, aí eu peço socorro para quem está no suporte. Mas, assim, uma coisa que é muito forte para mim na sua fala é a constatação, né, de que nós não somos resilientes como vocês, né? Os povos indígenas, eles sobreviveram, né, a tudo que foram submetidos, porque tem sabedoria na relação com a natureza. E nós não. Então, assim, desastres como esse vão nos exterminar rapidamente, porque a gente não colocou o investimento aonde era preciso para garantir um futuro para as próximas gerações, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante de vocalizar, e não só vocês, a gente tem que vocalizar isso, né? Para que a gente faça essa disputa, essa luta, que é política, sim, né? Para que a gente tenha um mínimo de coerência e não chegue só na hora que interessa, que é bom, né? Para, palavra que eu quero dizer, de forma oportunista, parecer que está super assim apoiando, mas na verdade todo o processo que faz é para destruir a natureza, né? E chega um momento em que a gente também é necessário, né? Então, fazer um enfrentamento maior, né? Falando para essas pessoas, a gente já vinha falando, e a gente já vinha falando que, inclusive, você não vai sobreviver da mesma maneira que nós conseguimos sobreviver, que foi isso que você falou, né? Porque falando de um processo de resistência de 524 anos de invasão, né? Desse processo de colonização nesse território chamado de Brasil, né? Pelo colonizador, nós devemos salientar sempre que as populações indígenas sofreram, foram as mais violentadas, as que mais foram violadas e que também morreram, mas
que tem aí a sua forma de resistir pelo conhecimento, pelo respeito que nós temos com a Mãe Terra, porque nós somos parte dela, né? E o não indígena, ele jamais vai pensar e entender que ele é parte da Mãe Terra. Ele só acha que ele é o ser superior que caminha sobre ela, né? Que tipo caminha sobre esse asfalto, sobre esses processos de calçamento. Ah, tudo bem, né? Eu sou o superior. E não, né? Porque se não tiver nós ali na retaguarda, mesmo com toda a dificuldade que a gente tem, mesmo com toda a invisibilidade, mas nós estamos ali presente fazendo o que tem que ser feito. Várias pessoas nem aqui estariam. Eu falava isso na pandemia com as pessoas. Eu dizia, vocês precisam se reverenciar, vocês precisam entender e não achar chato quando tem um indígena falando, que vocês vão em uma palestra, alguma coisa, né? Ai, que coisa mais chata, que só ficam falando sobre essas questões ambientais, questões de preservação, questão de não gasta água, não gasta energia, coloca energia solar, né? Se as pessoas tivessem ouvido, olha, nós temos aí já 4 anos depois da pandemia, e a gente viu que só piorou. Só piorou. Ninguém fez o que a gente solicitou para que vivam melhor. É só isso. É só o que a gente pede. Né? Porque nós somos impactados diretamente. Mesmo nós respeitando, nós sendo esses detentores, né, dos saberes da biodiversidade, mas nós também somos impactados conjuntamente. Mas quem não está junto é mais ainda. Né? Então, acho que é isso, Annelise, porque daqui a pouquinho ali eu preciso me retirar. Tá ótimo. Eu quero... eu não... Continuei sem ver se tem perguntas, mas quero te consultar que se tiver algum tipo de questionamento, a gente pode fazer contato contigo para gerar uma contrapartida nas respostas, porque como o observatório ele tem essa dinâmica, a gente pode, eventualmente, até pensar em outras colaborações. Eu acredito que sim, Annelise, a gente pode conversar, né? Porque eu sou pesquisadora também em outros observatórios, né? E a gente pensar também nessa questão da importância, né, de estar compondo com outros grupos, mas isso a gente precisa conversar e assinalar, alinhar vários outros detalhes também, tá bem? Mas obrigada, então. Procurar, viu? Foi um prazer. Igualmente. E é isso, acho que deixei o recado aí bem dado. Uma boa noite, uma boa continuação a todos que ficarão aí. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, eu é que agradeço. Uma boa noite. A EVTEC é obrigada em Guarani. E descanse. Olha, não posso te prometer isso, Annelise. Um beijo, até. Obrigado. Tchau, tchau. Pronto, gente. Vocês me escutam? Sim? Tá. Sim. A minha tela se transformou numa coisa que vocês não podem imaginar. O meu microfone está menor do que a cabeça de um alfinete aqui, mas eu não entendi muito bem. Vamos embora, vamos seguir. Quero agradecer também a paciência de vocês de ter feito essa intermediação para que a gente pudesse aproveitar um pouco mais, né, a conversa com ela. Mas agora, sem mais demoras, eu vou chamar a Natslin Zingaro, não sei se falei certo também, ela pode me corrigir, para fazer, né, a próxima fala. Fica à vontade. Teu microfone eu acho que está fechado. Bom, acho que agora abriu, né? Eu não consegui nem falar boa noite para a Cacica, dar os parabéns pelo trabalho dela, mas boa noite a todos vocês, a todos e a todas vocês, tá? Meu nome está correto, é Natslin Zingaro mesmo, sou do interior do estado de São Paulo, continuo aqui na luta, continuo na guerra, porque aqui está uma zona de guerra, aqui está uma área de guerra, né? Tudo isso que a Cacica falou, agora vem o pós, tem lugares ainda que estão alagados, a gente percebe a dificuldade do psicológico das pessoas, os traumas que as pessoas estão enfrentando, né? E com isso, continuo aqui no Rio Grande do Sul,
sem tempo de retornar às minhas atividades no estado de São Paulo, né? Porque eu vejo a dificuldade muito forte, muito grande de pessoas precisando daquele abraço, daquela união, de uma palavra de amor, de fé. As pessoas deixaram as suas vidas lá atrás, perderam tudo, né? Não estão conseguindo recomeçar novamente. Aí vem o problema das enfermidades, como diz a Cacica, e eu concordo com ela, o solo está infectado, a natureza está infectada. Então, hoje, para você pegar uma fruta no pé, colher uma fruta para comer, está tudo contaminado, né? Tem uma certa dificuldade. A sabedoria vindo deles é muito importante para a sobrevivência até das outras etnias que não têm essa sabedoria, porque a população em si necessita do nosso abraço, da nossa ajuda, que se tornamos companheiro nessa luta, né? Eu costumo dizer, levar o abraço solidário, porque quando a Nelise, né, comentou, vocês têm a sabedoria, nós não temos. Todos nós nascemos com uma sabedoria, com uma energia boa, para entender, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos. Porém, Anjo, você é da etnia cigana? Sim, sou, né? Só que o meu trabalho, eu não falo só da minha etnia, do meu povo, porque todos nós somos filhos do mesmo pai. Então, nós temos uma obrigação de poder estar auxiliando essas pessoas menos evoluídas, né? Porque nós sabemos, se um cigano se percebe que tem algo para acontecer, ele não vai ficar esperando ali a água vir, né? Ele vai sair, a não ser aqueles que realmente não têm condições de sair do local, como os indígenas também são sábios, né? Porém, é muito cansativo o trabalho, mas isso não quer dizer que nós vamos parar. Por quê? Se nós tiver um momento de fraqueza e resolver parar, como que fica o pós? Né? Eu estou aqui hoje em São Leopoldo, tem as comunidades que estão se juntando para trabalhar na área da saúde, para se ajudar a si próprios, porém, fez um projeto, o projeto não foi aprovado na Câmara. Então, fica difícil, porque a saúde também está doente. Ela já estava doente lá atrás, antes da pandemia, veio a pandemia, continuou mais doente ainda, e agora veio essa catástrofe, para poder ajudar mais a saúde, que está doente. E nós precisamos o quê? Da nossa sabedoria, do nosso núcleo de trabalho, de união com a Cacica, com todos vocês, né? Para que a gente tenha, se fortaleça, fazer esse núcleo se fortalecer, para que a gente possa estar ajudando mais com as atividades. Quais são as atividades? As atividades é a gente se aproximar perto dessa população, estar ao lado, convivendo a situação que elas estão passando, para poder ajudar. Eu deparo com pessoas que têm tratamentos parados de CA, tratamentos parados de psiquiatria. Então, nós precisamos nos unir mais, porque essas pessoas estão precisando. Não está precisando só do financeiro, de ter seus móveis que perderam tudo, mas sim de uma dignidade, de um amor, de uma conversa, de estabelecer regras para poder aos outros ajudar. Que uma andorinha só não faz verão. Eu tiro por mim, que me esforcei muito para estar aqui no Rio Grande do Sul, né? O qual eu não tenho ONG, não tenho associação, é um trabalho realmente, um movimento social, faço a política social, o qual eu vi
cheguei até aqui de carona, né, praticamente de carona, bilheteiro comprando a passagem do ônibus para que eu chegasse também com as doações. Encontrei aqui no Rio Grande do Sul o acolhimento dos gaúchos, o qual as doações não chegavam a tempo, e eles se juntavam para as doações chegarem a mim, para que eu pudesse dividir nos postos de coletas, para chegar em Canoas, Gravataí, para chegar em Viamão. Nós sabemos que Viamão acolheu muitos desabrigados, né? Então tem um grupo ali trabalhando, fazendo um trabalho muito lindo, abençoando essas pessoas. E eu deparei com essa situação de ver as pessoas. Eu acho que está cortando aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Sim. Tá tudo bem. Perdão. Então, eu deparei muito com a situação da saúde, da educação, né? Eu vi atritos onde uma família de 20 pessoas, mais as crianças, ali o pai teve infarto, a mãe estava numa sala de emergência, as pessoas do abrigo não tendo paciência com as crianças, que não dava nem trabalho, mas eram aquelas crianças agitadas, né? Porém, eles precisavam do espaço que eles não estavam encontrando, que era seu lar, sua casa. E as famílias brigando uma com a outra, entendeu? Irmã brigando com a irmã, veio casos da mãe falecer, né? Já tinha perdeu tudo na enchente, estava todos desabrigados, conselho tutelar querendo levar as crianças da mãe, porque as crianças estavam brincando no pátio de uma escola. Teve fatos também que aconteceu que é um pouco até chato a gente falar, mas a gente tem que dar o grito, a gente tem que falar, né, de abrigos, o qual, primeiro a refeição era para os voluntários, para depois os necessitados. Chegavam doação de roupas, vamos pegar aquelas mais velhas, as novas tudo separadas. Então, não chegava até o abrigado, chegava o resto. Então, isso é lamentável. No momento que a gente está vivendo, muitos abrigos que estão acolhendo por interesses, né? Para dizer, eu abriguei, eu fiz, eu corri. Não, nós temos que correr num único propósito. Não pensar em nós, não pensar que eu tenho uma associação, que eu tenho uma ONG. Não querer ser oportunista. A gente tem que esperar oportunidades para a gente poder ajudar, mas não ser oportunista, porque essas pessoas, elas estão passando por o pós, né? E esse pós, ontem, uma desabrigada que estava até mesmo nesse lugar que eu estou aqui, nessa casa que eu estou aqui, aonde tinha 30 pessoas abrigadas, tá? Cada um conseguiu voltar para sua casa, mas foi de cortar o coração quando a gente viu aquele saquinho saindo numa carretinha para recomeçar a sua vida novamente. E a gente sabe que não vai ser fácil para essas pessoas. E nós precisamos de união, nós precisamos se unir mais para poder estar ajudando essas pessoas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aberto a ouvir e responder. Querida, obrigada. Eu vou fazer uma sugestão da gente escutar o próximo colega, e aí já vou convidando as pessoas a se animarem, a fazer comentários, perguntas, podem colocar aí no chat, e aí a gente faz uma rodada compartilhada. Pode ser? Sim, sim. Agradeço a todos, né, por mais uma oportunidade aqui, tá bom? Tá bom, mas a gente ainda vai conversar. Fica aí. Bom, então agora eu vou chamar o Marcos Lemões para que ele possa conversar com a gente, né? E dialogar aí. Vamos lá. Olá, boa noite a todos, todas e todos. Me escutam bem? Sim, Escutam? sim. Tá bem, então. Sim. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Observatório pelo convite
e pela sensibilidade que teve, né, de promover esse encontro, esse debate com esse tema, né, que é tão sensível para nós gaúchos aqui, né, realmente nos toca quando cada coletivo, ou associação, ou, né, seja lá qual for o encontro, esteja motivado a debater o que está ocorrendo aqui no Rio Grande do Sul. Né? Porque, pelos relatos que vocês viram da colega Cacica anterior, meu grande amigo de Natzlin, né, meu companheiro do povo cigano, que eu tenho o maior orgulho de estar próximo, estou aqui homenageando o povo cigano também. São relatos tristes que fazem parte do nosso cotidiano, né? Infelizmente, faz mais de um mês que nós estamos diariamente convivendo com relatos fortes, né? Emocionantes desse, como vocês escutaram, né? Das duas representantes aí anteriores. E aí eu gostaria de começar a nossa conversa aqui com uma pergunta, que eu acho que a gente deveria se fazer, né, como a população planetária. Né? Se você se sente seguro nesse planeta. Acho que a gente pode aproveitar esse espaço para pensar um pouco sobre isso. E dessa forma, como educadores, né, educadoras que somos, acho que a gente tem que começar a investir mais em formas de todos esses temas que a ciência vem nos apresentando, né, das questões do clima, né, das questões do capitalismo, das ações do homem nesse planeta, né, e como ele tem gerado esses eventos, porque a gente já são eventos inesperados, não são eventos inesperados, né? Todos os ambientalistas, né? E hoje eu vou fazer uma retomada aqui sobre essa questão ambiental no Rio Grande do Sul, que eu acho que é importante a gente fazer quando a gente faz um encontro nacional, porque nós tivemos representantes importantíssimos para o movimento no Brasil, e a partir de estabelecer, né, essas referências, a gente vê também que as nossas opções ou as nossas decisões políticas caminham para o lado reverso sobre isso. Né? Então, não podemos dizer que são eventos inesperados, a ciência vinha nos avisando há muito tempo. Né? E hoje eu também gostaria de começar lendo uma frase que o nosso colega José Lutzenberg, eu não sei se você se lembra, mas foi o nosso ministro do Meio Ambiente, né? Então, ele um dia escreveu isso. Um dia que o homem tiver eliminado o último banhado, faltará pouco para a morte dos oceanos, hoje seriamente ameaçados. Em 72 ele escreveu isso. Então, ele é um ambientalista, eu vou falar um pouco dele, ele é engenheiro agrônomo e um ambientalista. Ele, em 71, ele formou a primeira Associação Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural. Então, em 71, a gente já vinha discutindo isso. Né? E de 90 a 92, ele foi o ministro do Meio Ambiente, né, do Brasil. E a partir dessa associação, eles tinham dois viés aqui no Sul. Né? Um mais de ambientalismo e outro mais de conservacionismo. Né? Então, o ambientalismo ele tratava mais das questões de agrotóxicos, né? Que, olha só, lá nos anos 70. E nós continuamos debatendo, né, sobre isso até hoje, com várias ameaças no Congresso, né, de aprovação de pacotes do veneno, né, a Abrasco já realizou vários dossiês a respeito disso, proteção de matas ciliares e banhados, né, seguimos falando sobre isso, poluição do ar e da água, e ameaças da vida da Terra, que a gente está vivenciando hoje. Então, lá eles já vinham falando sobre essas questões, a gente não achou que essas questões iam chegar tão cedo, eu acho. A gente pensava assim, não, vai ser lá em 2050,
esse efeito estufa vai ter algum dano, né, ou um dano maior. A outra vertente que eles trabalhavam era o conservacionismo, né, então, a respeito de caças ilegais. Por exemplo, aqui na região sul, era muito, tinha tem uma região do estado que é predominantemente de colonização italiana, e eles tinham algumas coisas, né, mais étnicas de caçar passarinho, então a passarinhada, não sei se alguém já ouviu falar, é tipo um arroz com passarinho. Eles matavam muitos passarinhos, imagina, né? Mas era uma questão cultural para fazer a tal, né, essa alimentação passarinhada. E aí ensinavam as crianças, né, a matar passarinho para fazer esse alimento. E isso foi muito questionado nessa época, né, fazer essa mudança, né, cultural desses imigrantes italianos, né, que tinham, né, esse hábito. Questões de derrubadas de árvore, né, que a gente sabe que existem vários movimentos, né, dentro dos centros urbanos que derrubam mesmo árvores para construir vias, né, e a gente sabe o impacto disso também nas cidades. Depois também a poda de árvores, as podas mal feitas, né, que acabam matando as árvores. Então, uma poda, né, que prejudica também o meio ambiente. E as questões dos maus tratos com os animais, que aí, também no Brasil, assim, perto de outros países, eu acho que a gente está bem avançado a respeito disso, né? A gente tem várias leis de proteção e maior consciência comunitária a respeito, né, das proteção dos maus tratos com os animais. Mas vejam só que era isso que eu gostaria de apontar, que desde os anos 70, então, a gente vem debatendo sobre isso, né? Então, não é de agora, a gente foi avisado, essa questão de não tem culpado sim. Né? As nossas escolhas lá no voto, né, aqui na Prefeitura de Porto Alegre, no governo do Estado do Rio Grande do Sul, a gente escolheu o menos pior, que poderia ser um bem pior, né? Então, a gente foi obrigado a escolher o menos pior aqui, né, com Eduardo Leite, e essas questões ambientais saíram da pauta, né, de governo a governo, né, que vem administrando o estado do Rio Grande do Sul. Essas questões ambientais foram saindo da pauta, foram saindo da agenda, né, deste governo. Então, isso com certeza impacta, né, nas questões ambientais que a gente está observando hoje. E aí tem uma questão interessante, que tem uma nota técnica, né, dos cientistas da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que detalham esse desmonte da legislação ambiental no Rio Grande do Sul. Então, a nota técnica é 001 de 2024. Eles fizeram uma planilha, depois a gente pode até passar para o pessoal também, se tiver interesse, né, do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso é uma planilha de comparação dos códigos estaduais ambientais, né, do Rio Grande do Sul, de 2000 a 2020. E assim, ó, aquele assunto que a gente escutou lá, né, que vamos passar a boiada, e que conseguiram passar a boiada, né, a nível nacional, a boiada também passou aqui, né? Então, tudo isso, né, essa questão ambiental que foi desmantelada com o tempo, né, é resultado, esse desastre todo, né, de gestão ambiental que a gente está vendo aqui, né, de querendo, não vamos achar um culpado agora, sabe? Então, e também desfavorecendo todo o que o governo federal tem tentado realizar, né, de apoio aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, voltando um pouco, esse colega, né, o Lutz, a gente chamava de Lutz aqui no Rio Grande do Sul, né, ele organizou a Rio 92. Então, como ministro do Meio Ambiente, ele trouxe já para o Brasil esse debate que era internacional, né, esse debate de todo que o planeta ia sofrer essas ameaças, né? Então, em 92, ele teve essa capacidade, né, a Organização Internacional, para trazer esse debate para o Brasil, né?
temos cartas sobre a Rio 92, né? E essa Rio 92, se a gente pensar em hoje em dia, né, a gente tem algumas atividades que estão também a nível internacional, que estão relacionadas com essa agenda da Rio 92. Por exemplo, a Agenda 2030, né, que também é outro modelo internacional, né, que a gente adapta, né, nos países, mas também está totalmente desmantelada e financeiramente, assim, ó, sem apoio nenhum de organizações internacionais, assim, os países que se virem para cumprir a agenda. Então, esse é um grande problema também, né? Mas nós temos pontos, acho que interessantes, que a gente pode observar e atuar, né? Por exemplo, o governo Lula agora restaurou a Comissão Nacional, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Foi recriada pelo governo, porque no governo anterior estava desmantelada. Então, acho que é um ponto que a educação popular, né, os movimentos populares têm que se atentar para isso. Então, tem uma comissão nacional desses objetivos do desenvolvimento sustentável, eu acho que a gente pode se aproximar, tem que se aproximar, com o movimento social, com o movimento civil, né? A gente tem que procurar essas pessoas e ver qual é o debate que está sendo firmado, né, para a gente ter diretrizes nos nossos movimentos também e apoiar as populações nos territórios. Então, temos que se levar em conta, eu acho que, assim, puxando agora para os territórios, né, com todas as falas né, dos meus colegas aqui que falaram anteriormente, temos que começar a falar sobre esse negacionismo, né, da ciência. Como é que nós vamos produzir ciência, né, sem falar do negacionismo que nos barra toda hora, né, que barra o que as verdades que nós estamos trazendo à população. Então, a gente vai ter que falar sobre isso, com as populações, nos territórios, nos conselhos de saúde, nos conselhos que a gente participa, que não seja diretamente ligado à área da saúde, mas né, que estejamos trabalhando, envolvidos, e mobilizar né, a sociedade civil e esses movimentos sociais, porque a gente tem de mais precioso, acho, dentro do SUS, que é a participação social, né? Dentro dos conselhos, dentro de todos os conselhos que a gente tem, né, a gente tem que mobilizar as populações a retomar esse espaço, porque está muito perigoso, né? Esse debate negacionista, ele está assumindo algumas posições perigosas, eu acho, né? Então, se nós, como movimento social, ou como formadores de opinião, né, ou como aqueles que produzem ciência nesse país, não termos capacidade de abrir o diálogo, possivelmente a gente vai ter que tratar lá na frente de problemas muito piores e mais agravados. Então, por que eu falo isso também? E aí, levando um pouco também porque aconteceu aqui, né? Que foi, assim, uma fala ingênua até do presidente. O presidente chegou aqui em uma das suas viagens e disse que, não lembro como é que ele falou, mas ele, tipo, levei um susto, ele falou, porque não sabia que tinha tantos negros no Rio Grande do Sul. Assim, uma fala problemática também, né, mas um pouco ingênua. Se ele fala isso, ele desconhece um pouco o país que ele está governando, né? E outra, quando fala, não sabia que tinha tantos negros. Não sabe por quê? Porque as populações mais vulnerabilizadas, elas estão na área de risco. E agora ele conseguiu enxergar isso, que as áreas de risco estão essas populações mais vulnerabilizadas e são populações negras, são populações indígenas, são populações ciganas, né? Elas estão nessas áreas de risco. Então, acho que deu um alerta, assim, né? Dizer, bom, Rio Grande do Sul também tem população negra, também tem população em risco. Não é aquele sonho que todo mundo diz, aqui é a Mil Maravilhas. Outra coisa que também acho que a gente tem que pensar, né, desses fatores, né,
que estão associados às doenças, que eu acho que o Naxalin também já apontou, né? Essas questões climáticas estão cada vez piores, e piorando essas questões climáticas, nós estamos alterando o meio ambiente, certo? Alterando o meio ambiente, e essas doenças que estavam, né, mais em questões mais fechadas, ambientais, elas podem sair desse ambiente que estavam mais fechados, né? Então, possivelmente, a gente pode ter agravação, né, o agravamento de algumas doenças e o aparecimento, surgimento de novas doenças. Então, a gente tem que pensar se temos essas diferenças sociais, essa desigualdade social, ela vai também se apresentar quando essas novas doenças voltarem, né, ou doenças que já estavam no nosso convívio voltar. Então, acho que tem vários problemas aí nessa questão ambiental. Eu estou apontando alguns eixos para a gente ir pensando, mas a desigualdade social já nos apresentou na Covid, né, que temos, né, iniquidades no acesso a serviços e também nas tecnologias de saúde, que é a questão da vacina, né? Todos acho que puderam observar, e quem acompanhou, né, mais de perto a pandemia, sabe que nós tivemos diferenciação de muitos países no acesso à vacina. Então, isso se agrava, né, com as dificuldades, né, e as diferenças sociais que a gente tem no país. Acho que poderemos ir parando por aqui, né? Eu gostaria de falar também, a gente teve a COP, né, do meio ambiente no Egito, a gente teve a COP 28 nos Emirados Árabes esse ano passado, e eles já estão também preocupados, né? Há uma grande discussão a respeito do ambiente, mas a gente tem que pensar como é que a gente vai trazer isso para os territórios. E aí, voltando lá à questão inicial, que era para provocar mesmo aqui, né, o nosso debate, é se vocês se sentem seguros. Obrigado, boa noite. E fico aqui, né, à disposição para os debates aqui que vão surgir. Marcos, muito obrigada. Acho que você trouxe coisas essenciais assim para a gente conversar. Eu ia só te pedir uma gentileza. Como houveram algumas pessoas que chegaram um pouco mais tarde, não ouviram a apresentação de vocês, né? Porque eu falei no início para ir chamando um por um. Então, eu queria te pedir se em um minutinho você poderia dizer quem você é, porque eu acho que você tem uma colaboração muito importante, né, na educação popular, que a gente tem que valorizar. Então, por favor. Eu agradeço aí. Eu vou me apresentar novamente, né? Eu vou me apresentar para as pessoas que não ouviram. Eu sou Naxalin Zíngaro, venho da etnia cigana, faço um trabalho social, faço um trabalho do movimento social, né? O qual já faço esse trabalho há 30 anos, direto com as pessoas, principalmente na área da saúde, da educação e pela justiça também, que a gente tem que ser colhedor com essas pessoas que necessitam dessa ajuda. E esse meu trabalho, ele é feito de que forma, de que maneira? Através dos anjos. Quem são os anjos? São vocês, os anjos indo, que vai abençoando para que eu vou chegando, vai tendo conhecimento do meu trabalho espiritual e do meu trabalho diretamente com as pessoas necessitadas. Como o nosso anjo, né, nosso anjo lindo Marcos falou, se a gente se sente seguro nesse planeta. E eu me sinto seguro. É um universo o qual foi criado para nós ter as nossas vidas, nossas gerações, porém, o culpado somos nós, né, por estar acontecendo. São mais de meio século sendo avisado, como você diz, e a natureza está sufocada. E em relação, eu cortei um pouco da pergunta, né? Estou indo para o outro lado, mas eu acho importante dizer, em relação
as enfermidades que vão vir, as doenças que vão vir muitas doenças que não são conhecidas, tá? Tive uma experiência há uns dias atrás aqui, o qual eu pude ver a situação que vai acontecer um breve futuro, né? Que vai pegar a saúde mais adoecida ainda, porque vai vir doenças que não são conhecidas. Então, Marcos, o que você levantou realmente é isso, nós temos que gritar. Se nós não se juntarmos agora, todos nós, para gritar, para pedir o socorro que deve ser feito pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil, né? Que nós estamos precisando, o planeta precisa, né? Porque, na realidade, isso tudo já vem acontecendo há muitos anos e ninguém está correndo atrás, foi deixado pelo seu próprio ego ou pelo seu egoísmo de querer fazer a política para si próprio e não trabalhar direcionado à população. Então, nós precisamos gritar. Então, meu trabalho, como você perguntou, quem é o Natslim? O Natslim é uma pessoa que vem fazendo esse trabalho direto com a caridade aos necessitados, às pessoas que precisam, já há 30 anos, diretamente na educação e na saúde. Mais alguma pergunta? Eu não sou muito de falar, eu sou muito de fazer, né? Tá eu sou muito de ação. Tá ótimo, a gente já conseguiu entender o seu tamanho, assim, você é uma mulher de luz, né, e que tem um amor infinito, acho que isso é a mensagem. Intencional. Marcos. Então, boa noite a todos, todas e todos que chegaram depois. Eu sou Marcos Lemões, minha formação é de enfermeiro, mas eu sou educador popular aqui no extremo sul do Brasil, na cidade de Pelotas. A gente trabalhava com um coletivo, Povarel Sul, e a partir desse coletivo, a gente fazia tendas do afeto popular. Olha só, Natsli, eu já fazia umas tendas por aí, pela comunidade, eu já andava em tenda. Nós fazíamos a tenda do afeto popular, é um modelo de tenda parecido com a tenda Paulo Freire, e a partir de convites dos municípios aqui da região, e os municípios formavam uma temática e a gente pegava o coletivo e eles apoiavam a gente para ir para o município, né, debater a temática. Não era uma temática única, era SUS, e aí o município, bom, a gente quer falar sobre controle social, naquele município, então, seria sobre controle social. Teve um município de Pelotas, uma vez a terceira coordenadoria de saúde pediu para eu falar sobre problemas entre trabalhadores, sabe? Questões entre os trabalhadores da terceira coordenadoria, e a gente foi lá e conversar com os trabalhadores. Então, a gente faz trabalhos assim, em diferentes frentes, né, para o SUS. Eu comecei com a educação popular em 2005, né, a partir do projeto VEPOP, Vivências e Educação Popular, que foi do Ministério da Saúde, e a partir daí a gente começou as leituras, né, de Paulo Freire. A gente teve uma aproximação enorme com o pessoal da Paraíba, eles vieram para cá, né, participaram de algumas atividades aqui no Extremo Sul, na cidade de Rio Grande, que é uma cidade vizinha a mim, e desde lá, né, a gente foi picado, né, pelo mosquitinho da educação popular e viemos trabalhando com várias atividades. Às vezes a gente nem sabia se era educação popular, mas a gente estava na luta pelo SUS. Era comunidade, SUS, esse era o nosso eixo, né? Então foi daí que a gente foi se armando, né, de muito amor e muita persistência para estar lutando no SUS. Tá ótimo, Marcos. Muito obrigada. Eu estou vendo aqui que tem algumas mãozinhas levantadas. Aqui, ó. Conceia Arauá. É isso? É que eu consigo ver aqui. Alguém? Olá. Boa noite. É isso. Todas e todos. Eu sou a Valda Cigana, do Sergipe. O CONSEA, na verdade, é o meu e-mail, CONSEA Arauá.
porque eu estou hoje presidindo o Concean Estadual de Sergipe. Parabenizar aos meus primos, prima, pelo excelentíssimo trabalho. Para mim é um motivo de honra saber que eu hoje, aos 53 anos, não lutei só. Valeu a pena a minha luta. Eu faço um trabalho junto com as nossas comunidades. Hoje eu estou no Instituto Cigano do Brasil, não sei se vocês fazem parte. CB. E isso, sou coordenadora estadual aqui no Sergipe. E o meu papel dentro das comunidades é justamente a educação popular de saúde, porque os primos conhecem a nossa história, a prima aí também conhece, a nossa cultura diferenciada. Como nós hoje vivemos dispersos, a gente não tem uma comunidade estruturada para nós, uma comunidade que venhamos ter a nossa própria escola, o nosso próprio posto de saúde, porque a nossa cultura exige que mulher se consulte com mulher e não com homem. Então, a gente fica à mercê de um projeto inexistente, que por conta da nossa invisibilidade, e eu comecei a me aperfeiçoar na área da saúde como parteira. Faço parto cultural. E isso é um sofrimento para a gente, porque a cada nascido vivo, muitos não têm direito ao registro, à sua certidão de nascimento, porque eu não tive aquele acesso ao RN nascido para dar para aquela criança. E quando o pai cigano vai até o cartório, é rejeitado o registro. E muitos de nós estamos ainda sem ter documentação por conta dessa burocracia. A gente tem que preservar a nossa cultura. Hoje, para nós, ciganos, o sofrimento está grande. Por quê? Porque hoje tem pessoas que querem se passar por nós, tomar conta daquilo que é nosso. E a nossa ancestralidade e a nossa cultura, ninguém consegue, porque só nós sabemos o segredo nosso, da nossa comunidade. E assim, o sofrimento é grande. Aqui no Sergipe, a gente teve grandes problemas com ameaças, policiais que matavam o nosso povo. E eu sempre carreguei comigo o papel de guardiã, de guardar aquelas pessoas em locais que a polícia não achasse, que os vagabundos não achassem, até que a justiça tome providência. Isso era muito difícil para mim, porque sem condições nenhuma, sem ter nenhum emprego, porque o cigano ele não tem inclusão trabalhista, ele vive do seu artesanato, da sua cultura da dança, das suas negociações, que negociamos com animais, com a nossa quiromancia, leitura de mão, e é assim que a gente vai driblando o dia a dia. E a gente não tem uma conjuntura, de forma alguma, com o governo, para que possamos prosseguir a nossa caminhada, o nosso trabalho. Antigamente, nós andávamos livres, sem medo nenhum. Morávamos em tendas. Hoje nós não temos mais esses barracos. Vivemos em casas de aluguéis, com uma dificuldade muito grande de pagar esses aluguéis. Portanto, por conta disso, não moramos mais no viés de uma comunidade apropriada para nós. E essa é a nossa luta, de lutar para que possamos agora, com o governo Lula, conseguir uma terrinha para abrigar o nosso povo todo em um local só, porque o povo cigano só se sente bem quando estão juntos, porque um se apoia ao outro. E hoje nós vivemos dispersos, um mora numa ruela, outro mora em outra, né? E assim, a educação popular, para mim, foi a melhor forma de ajudar o nosso povo, porque através disso eu comecei a trabalhar e entender das leis, comecei
a ajudar o meu povo da plataforma do Paulo Freire. E essa sabedoria que a gente adquire com essa plataforma, ela é de grande valia para o nosso povo, porque hoje, mesmo tendo uma cultura ainda preservada, mas nós já sabemos diferenciar muitas coisas que existem no nosso mundo. A prima falou aí que vai acontecer várias doenças e que muitas não vão nem ter cura. Por quê? Porque nós somos os culpados. Quando você desmata, você está indo à natureza, você está trazendo insetos que não é da cidade para viver ali. E eles vêm viver e vêm transmitir o que não é bom. Você está agredindo o mar quando você constrói as beiras de encostas. Então, somos nós os culpados. Só que é bíblico, a Bíblia própria ela diz que o homem terá poder para construir ou destruir o próprio mundo. E foi quando Noé perguntou a Deus se ele ainda destruiria esse mundo com fogo e com água. Ele disse: eu darei sabedoria suficiente ao homem para ele decidir o que ele quer. E é isso que está acontecendo. Enquanto nós, educadores de saúde, tentamos buscar qualidade de vida para o nosso povo, muitas pessoas que não têm entendimento estão destruindo aquilo que é tão perfeito para nós. Gratidão pelo pouco que eu pude aprender com vocês e pelas palavras aqui a minha ofertada, e dizer a vocês que é um prazer estar junto do meu sangue, que é os primos aí. Que a gente possa cada vez mais avançar com nossas políticas. Obrigada. Gratidão, eu posso abrir o microfone? Pode. Você fechou. Você fechou o microfone, Ábara. Perdão, acho que é a emoção. Quero agradecer a prima Valda aqui do ICB, né? Instituto Cigano do Brasil, qual eu faço parte também. Eu não gosto muito de falar, eu gosto de aproveitar as falas, né? E saber que essa luta que a prima passa em Sergipe, nós passamos aqui no estado, nós passamos aqui no Brasil, nós passamos no mundo, porque nós ciganos não temos pátria, né? Nós somos do mundo, porque o mundo gira, só que as pessoas não estão girando, não estão caminhando. Prima, o seu trabalho que você faz em poder receber nas suas mãos divinas as crianças para esse mundo, porque ela é a nossa esperança, as crianças agora são a nossa esperança nesse mundo. Então, eu tenho que só ser grato. Eu luto muito, prima, na área da saúde, porém, eu não posso chegar lá, que nem eu cheguei para eu me consultar, porque eu passei mal, por causa devido às coisas que foi acontecendo aqui, eu vendo, e que vai acontecer na área da saúde, me sufocou, como uma mata está sufocada, como a natureza está sufocada. Então, eu luto muito na área da saúde, e nós temos que ter essa união, Estado com Estado, ciganos com ciganos. Não temos que ter diferença de raça, de cor, de credo, né? Não temos que dizer somos calão, somos rom, vamos ajudar. Não, vamos ajudar todos os filhos de Deus, porque é bíblico, e nós somos cristãos. Olha, Chuvani, gratidão. Obrigada. Eu achei alguns comentários aqui, mas antes de falar, eu acho que eu também devo, nessa proposta de atualizar as pessoas que chegaram mais tarde, apresentar a colega representante da população indígena que esteve conversando com a gente no início. Vamos ver se eu vou saber dizer agora certo o nome depois que ela me ensinou, né? Querechu Takua, ou a Cacica, né, que é da etnia Mibiá-Guarani, e que contou para a gente um pouco dos desafios que a população indígena no Rio Grande do Sul tem enfrentado, e especialmente nesse momento de crise, né, de tragédia. Tá? Então, para quem não escutou, eu deixo também
possibilidade de depois voltar na gravação e ver o que ela colaborou, porque eu acho que foi muito bacana. Eu vou comentar alguns comentários que eu identifiquei aqui, e vou ver se eu consigo falar os nomes. Bom, primeiro o Silvino fala que ele está no Rio Grande do Sul, no caso dele, Porto Alegre, e que tudo isso tem gerado um cansaço psicológico muito grande. A saúde mental também é uma dimensão fortemente atacada, né? Eu vou só fazer um comentário, porque enquanto vocês falavam, e algumas pessoas se referiram a isso, a Cacica, a gente quase nunca lembra que a alimentação também faz parte da saúde. A gente fala sobre isso em alguns momentos, mas se eu perguntar para vocês agora aqui, me fala o que é saúde para você, dificilmente aparece a alimentação, porque ela parece que está separada, né? Mas tem um dado que eu acho essencial e que tem a ver com a saúde mental, inclusive, que hoje cada vez se agrava mais, que é: se a gente não sabe o que a gente vai comer na próxima refeição, tem algo mais ansiogênico do que isso? Tem algo que te coloque em mais vulnerabilidade? Não saber que você pode ter a sua sobrevivência garantida, né? O quanto isso vem se acumulando nas populações que são maiorias minorizadas, nas populações também que vivem em situação de rua, né? Porque é isso, quem não tem o que comer, não tem mais nada. Não tem casa, não tem escola, não tem família, não tem rede de apoio. Então, eu estou falando demais, mas eu vou só dizer mais uma coisa para conseguir continuar lendo. A palavra sabedoria, eu acho que ela está sendo muito valiosa aqui, né, nessa conversa, porque Paulo Freire sempre disse que não existem saberes melhores ou piores, maiores ou menores, né? Existem saberes que a gente precisa reconhecer em igualdade, tanto o que vem do popular quanto o que vem do científico. A gente sabe disso. Mas, atualmente, essa crise de negacionismo da ciência vem provocando mais choques ainda em relação a essa perspectiva, né? Porque, sim, sabedoria a humanidade tem, né? Mas o quanto a gente é estimulado a acessar ela, a pensar ela, a resgatar ela, né? Quando teve a greve dos caminhoneiros, há uns anos atrás, eu perguntei para os meus alunos: o que vocês fariam se semana que vem não tivesse mais nada para comer em Brasília? Porque parou tudo no meio do caminho. E aí você percebe que tem coisas básicas, né, que se a gente não tem, a gente não é livre, porque você vai estar sempre dependendo de alguém que forneça para você. E é essa dimensão que a educação popular, eu acho que ela provoca, né? Olha para você, olha para o seu grupo, identifica essa cultura, a sua identidade e veja que valiosa que ela é, para compartilhar com todos, né? Porque, na verdade, nós precisamos desse conhecimento, e o conhecimento é uma coisa muito grande. Bom, Jorge Rangel fala do SUS. Fortalecimento do SUS é uma das maiores estratégias de resistência aos defensores do Estado mínimo. Viva o SUS, seus atores e suas diretrizes básicas. É isso aí. O SUS, ele é um produto de uma luta, um patrimônio da nossa sociedade. Imagine o que seria a nossa capacidade de dar resposta aos problemas sociais sem o SUS. Com o SUS precarizado como ele tem sido, a gente tem dificuldades. Imaginem se o SUS não existisse. Aonde nós estaríamos? E quem seriam as populações mais afetadas, né? Então, isso eu acho que é, de fato, um valor muito grande. Maria das Mercês diz que, em primeiro lugar, devemos lutar pela sustentabilidade das comunidades populares e, a partir dela, é que devemos construir a sustentabilidade do modo de produção da vida. Leonardo Boff propõe a substituição do termo desenvolvimento sustentável para a sociedade sustentável.
Na verdade, esse é um tema que tem muitos questionamentos, muitas tensões, né? O que é esse desenvolvimento sustentável? Nego Bispo é um crítico também, né? Muito forte dessa perspectiva, e nós sabemos que esse desenvolvimento, na verdade, ele representa um projeto de mundo que está baseado na modernidade, na exploração, no antropoceno, na desigualdade, né? E é contra isso que a gente precisa lutar para resgatar, de fato, o que precisa ser feito para a nossa sobrevivência, né? Eu vou fazer mais 2 comentários, e aí, se por acaso tiver algum comentário mais no chat aí, e alguém puder me mandar aqui pelo Zap, eu leio, tá? Eu queria fazer uma referência a algo que todos falaram aqui, que é como a memória da pandemia é algo presente, né? Porque eu entendo que a pandemia ela foi um portal, né? Um portal de transição para o que a gente vai viver daqui para frente. E tinha um pesquisador na época que já falava que um dos elementos, um dos eixos que gerou a pandemia foi a questão ambiental, que o desmatamento dos biomas, né, fez uma migração aí de uma zoonose que virou depois, né, um vírus humano, e aí isso se disseminou. Naquela época, a gente já dizia que, olha, ou a gente olha para a natureza, ou coisas assim vão continuar acontecendo. E a gente não aprendeu nada, nada. Parece que a pandemia foi um pesadelo, que todo mundo acordou e continuou vivendo a mesma vida. Eu diria até pior, né? Porque nessa disputa pelo que nos resta, as elites estão cada vez mais agressivas. A necropolítica é uma política, é um projeto, né? De invisibilizar as populações e de exterminar as populações. Então, a gente precisa entender isso, assim, compartilhar essa compreensão de que não temos mais o que tínhamos antes. E isso vai ser recorrente, né? Então, assim, ou a gente olha isso de frente, ou a gente vai estar também contribuindo para essa necropolítica, né? Porque nós temos um papel de interlocutores também pelas populações vulneráveis, né? E nós temos que empoderá-las para que isso de fato apareça, né? Muito linda a fala da companheira do Conselho de Sergipe, né? Revelando de fato, né? Quanto ser cigano tem significado e sabedoria, né? Que a gente pode estar acolhendo. E o último comentário, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas também na época da pandemia, foi um pouquinho antes da pandemia. Em 2019, tem uma revista científica chamada Lancet, que é uma revista a mais importante da saúde pública no mundo, né? E em 2019 foi publicado um editorial de um australiano, junto com outros pesquisadores, que dizia o seguinte: nós estávamos começando a viver uma sindemia global. O que é essa sindemia global? Seria como 3 pandemias que sinergicamente conversavam e que tinham uma causa única. Vocês sabem qual é a causa única que faz isso tudo ganhar esse impacto? E aí, quais são esses 3 elementos, né? Obesidade, desnutrição e mudanças climáticas. O que a gente precisaria fazer para desmontar essas 3 pandemias? Mudar o modo que a gente produz alimento no mundo, né? Então, isso está relacionado direto com a questão da sustentabilidade ambiental. Não dá para comer hoje sem pensar em mudanças climáticas, né? Você está sendo um vetor ali. E acho que esse é um desafio que a gente ainda precisa construir, porque esse saber positivista, cartesiano, separou muito em caixinhas, né? E a gente tem esse papel também de fazer esses enlaces novamente para avançar, né, nas conquistas. Roberta, por favor. Oi, gente, boa noite.
Queria agradecer, né, a roda de hoje, que está bem intensa, né? Eu estou falando aqui da Bahia, né? Então a gente, de longe, a gente sabe, né? A partir das informações que a televisão passa, a partir dos colegas também que a gente conhece, né? Que está no Sul, né? Vivendo esse desastre ambiental, né? E, assim, é quando vocês trazem tão de perto, né? Os depoimentos de vocês, de quem vivenciaram, né? De quem vivenciou, né? Essas situações tão de perto, a gente se emociona mesmo, né? Porque é como vocês estavam falando aqui, né? No chat, as pessoas comentando a saúde como é que fica a saúde mental, né? A saúde de forma geral, mas a saúde mental que a gente tem desde a pandemia, né? Esgotada essa saúde mental a todo tempo, né? A gente nem mal se recuperou da pandemia e as coisas continuam acontecendo, né? E aí, Marcos, então, Marcos e a Cacica e Natslin nos brindam, né, com essas falas deles, né, que trazem muita, assim, muita sabedoria, muita amorosidade, né? Quando a Cacica falava, e depois Marcos e Natslin também, a gente percebe quanto as pessoas, eles estão cuidando da gente, né? Eles estão doando esse tempo deles, e isso é pelo outro, né? Então, é essa amorosidade de estar ali, né? Fazendo algo pelo outro, né? Por todos nós, né? Porque tudo, essa luta, né? Pela preservação do meio ambiente, né? Pelos biomas, né? Pela não contaminação do solo, das águas, que é o que a gente tem o tempo todo aí, né? Por conta do neoliberalismo, né? Dos avanços, desse desenvolvimento que é posto, né? A gente vivencia esse processo, né, de desgaste do meio ambiente, né? E aí os resultados vêm, né? E quando eles vêm, eles não atingem os poderosos, os que ganham, que têm os lucros, né, das grandes empresas, não. Eles certamente têm um lugar seguro para ir, né? Mas deixam toda essa crise, né? Essa crise ambiental, essa crise sanitária aí como um resultado, né, desses empreendimentos, dessa forma de estar fazendo o mau uso, né, dessas riquezas naturais. Então, queria mesmo agradecer, né, pelas falas de vocês e, assim, dizer que essa luta que está sendo feita aí, né, vai, obviamente, né, se repercutir para todos nós, né, não é uma coisa isolada, porque à medida que a gente vai expandindo isso e vai trazendo para outros territórios, né, pensando na perspectiva de territórios saudáveis, isso vai se disseminando, né, numa lógica, né, de coletividade mesmo, de cuidado com o mundo, cuidado com a natureza, isso vai chegar até naqueles que não estão fazendo o seu papel, né? Então, como isso é bonito, né? Fazer sempre essas ações, né, de preservação do meio ambiente, de luta mesmo, né, pela igualdade, pela equidade de acesso aos serviços de saúde, de educação, enfim, pelo direito ao meio ambiente saudável, que vai atingir a todos. E aí, quando o Marcos nos instiga a saber, né, a pergunta que ele fez, vocês se sentem seguros? De forma alguma, né? Eu não me sinto segura de forma alguma. Quando eu paro para pensar em esfera nenhuma, eu me sinto segura, né? Então, quando a gente pega um alimento que a gente compra no supermercado, né? Na correria do dia a dia, a gente compra um alimento no supermercado, mais perto de casa, e a gente abre muitas vezes aquela fruta bonita por fora, ela está toda estragada por dentro, né? Então, tem muita coisa ali. E aí a gente pensa, o que é que isso vai me fazer de mal, né? Com o que eu estou me alimentando, né? E se a gente coloca o pé fora de casa, a gente fica assustado, né? Com a insegurança nas grandes cidades em função da grande situação de vulnerabilidade social que a gente tem, né? Nos grandes centros urbanos, né? Das violências, né? E isso não vai parar. É algo que eu tenho sempre discutido, né? Nos espaços onde eu convivo. Eu acho que esse espaço do observatório ele é sempre muito potente porque vai nos iluminando, né? Vai nos alimentando, nos nutrindo, né, de elementos, de reflexões, para que a gente vá disseminando em outros espaços, né, para que essas pessoas, para que todos, né, possam tomar essa consciência, né, despertar essa consciência dessa luta coletiva por essas seguranças que a gente deseja. Então, eu sempre falo, né, se eu estou saindo de casa, eu estou sentindo receio de sair de casa, eu me sinto insegura,
né? Não adianta me trancar, não adianta eu ir para um prédio que tem alarme, tem cerca elétrica, o que for. Isso não vai resolver. O que vai resolver é política pública, né? Para todos, uma vida melhor para todos, então meio ambiente para, né, as pessoas viverem de forma que tenham lazer, né, que tenham saneamento básico, que tenham acesso à água potável, ao solo, né, sem contaminação, a um alimento sem contaminação, a um trabalho digno também. Então, a gente não tem nenhum tipo de segurança, né? Mas, assim, eu não sou pessimista, não. Eu entendo que a gente não tem essas seguranças, mas a gente está aqui reunido e dispostos, cada um, né, nas suas lutas, nos seus territórios, a, sim, construir estratégias de enfrentamento, de unir forças para a gente conseguir essas seguranças, né? Porque não vai vir de outros que não sejam os interessados nós, né? Porque esses que estão aí lucrando com esse desenvolvimento, eles não estão interessados na manutenção, né, desse planeta, das vidas, das diversas formas de vida. Então, acho que foi muito bom, né, escutar vocês com tanta sabedoria, agradecer mesmo, né, porque tudo que vocês estão fazendo aí nos toca aqui onde a gente for, viu? Mais uma vez, eu quero agradecer também a você, né? É que nem eu falei, eu sou boa na ação, eu sou boa na atitude, no campo, trabalhando, né? Esse tempinho que eu passei com vocês aqui, era para eu estar fazendo essa matéria no campo. Aí eu me decidi, não vou fazer isso, né? Porque eu tenho que parar um tempo para mim. Então, quando você englobou todo mundo ali e agradeceu, antes de você agradecer, eu pensei, nós temos que agradecer vocês que estão aí e estão observando, né? A saúde mental está precisando de ajuda muito, as pessoas estão precisando de ajuda muito na área da saúde mental, que, como eu disse, eu cheguei a uma OBS aqui essa semana para fazer um tratamento para mim, e eu percebi que estavam todos doentes. Ali parou a equipe de enfermagem, parou o médico para ser atendido por mim, pela terapia que eu faço, para eles poderem trabalhar. Então, eu ainda continuo falando, eles estão doentes. Em relação ali, voltando lá atrás na Prima Valda, a nossa ancestralidade, a gente carrega ela com muito orgulho, temos muitos segredos, a gente fica quieto, nós não falamos, porque nós ainda continuamos sendo perseguidos, né? E quando a gente faz o nosso trabalho, como a prima falou, não pensa você que a gente ganha rios de dinheiro, às vezes é um trocadilho, uns R$5 para comprar um café, um pão, alguma coisa, então acaba fazendo a queromacia, fazendo outros tipos de trabalho, e não tem tanta renda, é pouca coisa que nós ganhamos. Então, o alimento é sagrado para nós, como a Annalise falou, o alimento é sagrado, então, se nós não tivermos boa alimentação, como que nós vamos conseguir sobreviver nesse planeta? Não tem como, né? Mas eu quero te agradecer pelas tuas falas, tá? Porque você fez uma colocação, o qual você está observando pessoas que poderiam estar ajudando, não está. Então, se não tiver a política pública, nós não temos o sucesso, a garantia de sobrevivência para as pessoas. Então, nós temos que dar o grito, fazer esse trabalho, fazer a política social e de corpo presente no campo, ver realmente o que está acontecendo e gritar, porque nós precisamos de socorro nesse momento. Gratidão. Eu vou ler só mais um comentário aqui, e aí vou passar a palavra para o Marcos, que aí o Marcos pode fazer seus comentários, e aí a gente já pode ir se encaminhando para retornar o Pedro, né, que já estamos próximos das 20h30. Eu queria ler primeiro aqui. Carlos Silva, tá? O Carlos diz o seguinte: sinto que é necessário aprender a sentir para aprender outra forma de pensar e agir. Observo uma desconexão que desumaniza-nos, e as contribuições dos povos originários podem ajudar a nossa humanidade, civilidade e soberania. Eu acho
que a gente fica completamente convencido quando a gente observa uma frase como essa, né, e que tem um fundo de reflexão profunda, que é: a solução é coletiva, gente. Não tem saída. E os nossos desafios é exatamente combater esse legado do neoliberalismo, que é a individualidade, né? Como ressignificar essa importância, né? Com as gerações futuras e com os nossos laços, né? Porque tem um aspecto que eu acho que é muito valioso nisso e que a gente valoriza pouco, e eu acho que essa mesa aqui está botando luz exatamente nisso, que são as redes de apoio e de solidariedade. Aí mora muita sabedoria. E a necessidade, como eu digo, é a mãe da inteligência, né? Você precisa resolver problemas. E se você não tem laços, nem sempre o Estado está ali para te apoiar, né? Então, vou passar para o Carlos, para o Marcos, mas também queria dizer como é bom ouvir hoje de muitas pessoas que as soluções estão envolvidas com as políticas, né? Isso é um salto de compreensão muito grande e que os sujeitos, né, precisam entender para se organizar coletivamente e avançar nessa luta. Marcos, por favor. Tá bem. Eu pedi para o Pedro, para a Érica, colocar uma imagem só que eu disponibilizei para eles, para mim fazer essa conversa final aqui. Então, nós estávamos falando durante a minha apresentação lá do José, né, Lutzenberg, que foi o nosso, né, idealizador da ECO 92, e acho que essa foto é bem emblemática, assim, uma rua com o nome do José Lutzenberg alagada, né? Depois de tudo que ele nos disse na década de 70, né, de toda a organização que ele fez do movimento, né, ambiental que ele começou aqui no Sul e depois levou para o Ministério, né? Então, acho que essa foto nos diz muito, né, sobre o legado dele e a falta de escuta dos governantes, né, da gestão das cidades, dos governos e gestão nacional a respeito das questões ambientais. Nós estamos sofrendo com questões ambientais desde o ano passado, não é de agora, né? Desde o meio do ano passado a gente está com inundações no Rio Grande do Sul, com eventos climáticos. Essa semana a gente teve não lembro bem como é o nome, mas é efeito bomba, parece que alguma coisa nesse sentido. Em 1 minuto destruiu uma cidade com ventos aqui, São Luís Gonzaga. Em 1 minuto a cidade foi destruída, né, por um vendaval. 2 dias atrás tivemos chuva de granizo, uma cidade vizinha minha, em Capão do Leão, e hoje tivemos chuva de granizo em Pelotas. Então, só para vocês terem uma noção, os eventos climáticos não cessaram, a previsão aqui é chuva ainda, a gente tem 1 dia de sol, 3, 4 de chuva, né, menos intensas, mas ainda estamos com chuva. A lagoa voltou a subir, a Lagoa dos Patos, quando eu me refiro é a Lagoa dos Patos, que margeia todos os municípios aqui da região, né, São Lourenço do Sul, Pelotas, Rio Grande. Então, as pessoas estavam voltando para casa, começou a subir de novo, tiveram que sair de casa novamente. Então, continuamos com eventos intensos, climáticos. E outra questão muito importante, né, que é a questão de saúde mental. Assim, ó, a gente apontou aqui, mas não se tem noção, né, do que é a saúde mental dessas populações. A gente vai ter que fazer um trabalho por anos. Não vai ser de agora. Está todo mundo afetado, está os profissionais afetados. Aqui na UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas, a gente fez um encontro com
voluntários que estavam atendendo as pessoas, né, desalojadas, porque os voluntários também estavam em sofrimento, para ter noção de quanto é o impacto, né, de todos nós a respeito disso. Então, a minha fala final não é uma fala, assim, para deixar o pessoal triste, mas dizer que esses impactos ambientais, eles estão aqui nesse momento, mas a gente tem que estar atento, porque vai ser disseminado em várias regiões, a gente já viu em outras regiões, né, do Brasil, como na região serrana do Rio, tivemos na Bahia, né, tivemos, né, em outras regiões, agora estamos com uma região de queimada, né, no Pantanal Mato Grossense, a maior queimada que a gente já teve, eu acho, no Pantanal Mato Grossense, então a gente tem que estar atento, e se a gente não ocupar esses espaços que eu falei, né, na nossa fala lá, inicial, os espaços de decisão, né, outras pessoas com esse pensamento, né, neoliberal estão ocupando fortemente, né, com esse discurso de ódio, negacionista. Então, se a gente não começar a produzir esse conhecimento para as populações, né, e ocupar esses espaços, é isso. É esse resultado que nós vamos ter. Tá bem? Boa noite. Muito obrigada, Marcos. Eu acho que a gente vai sair daqui com muitas provocações, né, e responsabilidades para traduzir, mas a gente está junto, né? É isso que importa. Pedro, passo a palavra para você, para a gente ir encerrando. Beleza, eu vou só assim, agradecer bastante a nossas convidadas, nossos convidados, a você, Annelise, pela mediação, né, desse encontro nosso de hoje. Dizer assim que dentre as várias questões que nós aqui discutimos, eu fico pensando bastante, um desafio, ou seja, como é que nós, educadoras e educadores populares, podemos inserir no dia a dia das nossas experiências educativas e de mobilização e de articulação com a população nos territórios e na atenção básica, essa reflexão sobre as questões climáticas, né? Que processos educativos e formativos nós podemos pensar para poder fazer isso? Que metodologias nós podemos usar? Que tecnologias relacionais e educativas nós podemos lançar mão? Como é que nós podemos puxar essa conversa? Entende? Então eu acho necessário, se a gente não mudar as nossas práticas de educação popular em saúde, eu acho que a gente também assim, vai ter dificuldade pela frente. Então, ou seja, é importante essa perspectiva assim, da gente não pensar só na culpa do outro, que tem muitas aí, né? E nos desafios vários do ponto de vista da macroestrutura. Mas o que cabe a nós, o que é que nós podemos fazer no cotidiano das nossas práticas? Como a gente conversa no nosso grupo comunitário sobre isso, tá? Inclusive porque, por exemplo, só para dar um exemplo breve, deixa eu só ajeitar aqui que minha filha está botando o desenho dela bem alto. Um exemplo rápido. Teve um dia que deu uma chuva aqui em João Pessoa, na Paraíba. Uma chuva, num sábado de manhã, era até o primeiro dia de um curso de formação em pesquisa científica com movimentos sociais, que a gente está promovendo pelo Grupo Estelar. E simplesmente assim, em uma hora e meia, vários locais da cidade ficaram absolutamente inacessíveis. Eu tinha saído mais cedo de casa para deixar minha filha com a minha mãe para poder ir para o curso. Mas eu fui por um caminho, tive que dar uma volta porque não dava mais para passar. Fui por outro caminho, tinha uma enxurrada, um enchente praticamente descendo numa ladeira assim. Eu tive que voltar pelo perigo. Eu sei que eu atrasei quase uma hora e meia para eu chegar onde eu ia chegar, fora os riscos. Imagine também as populações numa situação de vulnerabilidade, de moradia precária, entende? Então, assim, é em todo mundo, é em todo o Brasil, é em todo mundo, e a gente tem que começar a pautar isso. Então, eu só quero, assim, fortalecer que todos e todas contem com o nosso observatório para a gente continuar fazendo essa pauta.
né? Marcos é também membro do nosso Conselho Político Pedagógico, vai estar nos ajudando a conduzir esse debate também, junto com todas e todos nós lá, né? E foi um debate muito intenso, muito forte e muito necessário, né? E eu também estou muito feliz, que eu acho que já é um resultado concreto de que o nosso observatório hoje ele é ancorado na UFPB, mas ele transcende a UFPB, né? Transcende só a minha figura de Carlos na articulação desse processo, e hoje é um exemplo disso, com esse Conselho Político Pedagógico que está tanto ajudando a gente a deixar essa experiência ainda mais rica. E por fim, Annelise, devolvo para você agradecendo a Érica, e é a Érica e a João que estão aqui, se quiserem dar um alôzinho, que nos bastidores hoje eles foram sensacionais. A gente teve umas dificuldades na reunião anterior e ele e ela hoje foram fundamentais para nos ajudar nessa condução toda. Eu quero dar um beijo, um abraço e obrigado pela paciência com o professor deles nesse processo todo, viu? Obrigado. Vocês querem dar um oizinho, gente? Eu quero, desde já, agradecer a presença de cada um aqui. Foi muito gratificante estar com vocês e escutar tanta coisa precisa e necessária, né? Esse debate. E que possamos aí ir adiante. E desde já também desejar uma boa noite para vocês. E muito obrigada também pelo momento. Quem mais? Tinha mais um menino. É um menino? É, João. João, você quer dar um oizinho para nós? Para a gente te agradecer? Olá, pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer também a todo mundo por estar presente aqui, pelas falas, pelos diálogos extremamente importantes e muito bons de lembrar sobre, assim, de uma síntese da minha parte sobre a importância da vida, de todas as vidas e de como a gente não pode se deixar levar por todas as coisas que a sociedade cria ao nosso redor. Enfim, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de fazer parte dessa equipe. Bom, gente, então agora me cabe agradecer a paciência e o tempo de todo mundo, que é uma das coisas mais preciosas da vida também, né? O tempo. Dizer que, apesar dos desafios serem imensos e a convicção de que sozinho a gente não vai fazer nada, a gente tem que ter sempre muita gente junto. Eu estou muito feliz também, Pedro, com essa primeira experiência, né, do observatório, e animada aí com essas trocas para a gente olhar para o planeta, né? Assim, não é mais o território mesmo, como o Marcos falou, mas é como a gente junta esses saberes para que a gente olhe para a vida, né, planetária, onde nós somos um elemento, mas ela é muito maior, né? Muito obrigada, então, uma boa noite para todo mundo e nos veremos. Boa noite, tchau. Boa noite, gente, tchau. Boa noite. Boa noite a todos.